Bem-vindos a este programa da televisão são-tomense. Um grupo de personalidades portuguesas encontra-se no país para desenvolver contactos diversos com o Governo Central e o poder local. São 6 municípios da área metropolitana do Porto, que representam 2 milhões de habitantes, e estes municípios são tidos como motores da economia e exportação de Portugal. Os contactos resultam da excelente relação de amizade e cooperação entre os dois países, por um lado e por outro, e entre os poderes locais de Portugal e de São Tomé e Príncipe. Tenho hoje como convidados neste programa Sérgio Humberto, Presidente da Câmara Municipal da Trofa, Sara Lobão, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde, e Marta Laranja, Vereadora da Câmara Municipal de Matosinhos. Neste programa, os telespectadores podem interagir connosco ligando para o número 2227-558, poderá aparecer a este número no vosso ecrã. Repito, o número 2227-558. Sejam bem-vindos a este programa Diálogo à Tarde na TVS. É um gosto, Maximino, estarmos aqui a primeira vez em São Tomé e Príncipe. É um gosto estar aqui na TV Santomense e estarmos aqui, obviamente, a dispor e, no fundo, esclarecer qual a nossa missão que vimos cá no âmbito desta comitiva da entidade litoral rural que representa estes 6 municípios. Exato. Vossa saudação? Muito obrigada. Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite e também pela oportunidade de nos permitir aqui dirigir-nos, quer a si, quer também ao povo que também nos acolheu e que tem sido até agora, dentro deste período curto que temos estado, uma surpresa perceber, reforçar também alguns laços que tínhamos, quer com germinações, quer através da língua. Tem sido uma oportunidade para todos conhecer e reforçar laços que tínhamos e, acima de tudo, que esperamos que saiam mais fortes e que se desenvolvam daqui algumas soluções. Portanto, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Exato. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. É um prazer, como ali o Sr. Presidente da Câmara acabou de referir, é a nossa primeira vez em São Tomé e está a ser, embora poucos dias, mas uma experiência extremamente positiva e, de facto, estamos bastante agradados com aquilo que temos vindo e com todas as reuniões institucionais que temos feito até o momento. Muito obrigada. Muito obrigado. Tanto quanto sabemos, a vossa missão tem 2 vertentes, uma técnica e outra política. Podia, portanto, aqui traçarmos mais ou menos como é que são essas missões, quer na vertente técnica e política? Sim, eu posso começar eu, depois as minhas colegas a seguir, no fundo, vão-me secundar, obviamente, e ajudar nesta missão também, que é aqui esclarecer aos nossos irmãos santomenses. Tivemos hoje uma reunião com o Ministro da Agricultura, a parte, no fundo, a comitiva mais política e uma vertente de uma comitiva mais técnica que está numa segunda operação muito mais próximo das entidades, no fundo, locais, do saber fazer, do saber acontecer. Hoje de manhã tivemos uma reunião com o Sr. Ministro da Agricultura, depois tivemos uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara Regional de Água Grande e viemos para aqui diretos de uma reunião com a Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro, e no fundo que tivemos a debater diversas áreas daquilo que são as dificuldades de São Tomé e Príncipe, da cooperação que nós podemos fazer diretamente entre os nossos municípios e esta entidade litoral rural, que é muito bem gerida e liderada pelo engenheiro Carlos Duarte, e obviamente não está aqui só em questão do desenvolvimento rural, esse é fundamental. O Governo de São Tomé e Príncipe tem muito bem identificado aquilo que são as suas prioridades. É o turismo, é a agricultura e as pescas. Estas são as áreas que se afiguram mais promissoras nesta parceria?
eu não tenho dúvidas nenhumas que está muito bem fixado estas vertentes e que é aquilo que Santo Tomé deve traçar, Santo Tomé e Príncipe. A agricultura, as pescas e o turismo. Para isso é preciso acontecer um conjunto de fatores e nós estamos disponíveis a fazer isso. Esta relação entre Portugal e Santo Tomé e Príncipe, como dizíamos há pouco numa pequena conversa que nós tínhamos, nós temos que ter a consciência de saber qual é o valor da nossa língua. A língua portuguesa, que é de todos nós, é a quarta língua mais falada no mundo. É a terceira mais falada na internet. E é a primeira no Hemisfério Sul. E Santo Tomé e Príncipe está aqui entre o Hemisfério Norte e o Hemisfério Sul. Portanto, vamos saber potenciar isso e vamos fazer acontecer. E dizia há pouco tempo que, verdadeiramente, esta geração de mulheres políticas e de homens, que seja uma geração que faça acontecer. No fundo, que volta a acreditar e que o único sistema político que nós acreditamos, quer em Santo Tomé, quer em Portugal, como em muitos outros países, que seja a democracia e que seja feita de passar das palavras aos atos. Exato. A geminação, se quisermos entrar neste tema, entre poderes locais, tem um importante papel no desenvolvimento local e representa também um amplo espaço de cooperação, chamemos assim, descentralizada. Até que ponto esta ponte entre São Tomé e Príncipe e Portugal poderá, portanto, efetivar-se no quadro deste texto? Eu posso, aqui falo especificamente pela cidade de Matosinhos. A cidade de Matosinhos é geminada com angulares. Desde o momento em que houve esta intenção, houve uma manifestação de interesses, houve um acordo, desenvolveram-se atividades, mas depois o tempo vai passando, a vontade fica, mas as ações têm que ser renovadas. A vontade política aconteceu, continua a acontecer. E quer com esta, quer com outras germinações que, no caso específico, Matosinhos tem, o mais importante é que se atualizem também os objetivos, os desafios e as vontades de cada uma das comunidades, especialmente das comunidades, porque a disponibilidade política existe, mas aqui nós temos que ir de encontro e fazer a cooperação acontecer. O que é que falta para articular estes desafios? Este é o primeiro passo. Portanto, faltava retomar, faltava voltar a perceber o que neste momento são os desafios de São Tomé, da comunidade, como é que Matosinhos, enquanto cidade geminada, pode contribuir, como é que nós podemos trazer investimento, como é que nós podemos importar investimento, como é que nós podemos, de uma forma objetiva, por exemplo, através do nosso porto de mar, que é o Porto de Leixões, fazer com que a balança comercial entre a importação e a exportação de Matosinhos e São Tomé... Sim, por Leixões, exatamente. Barcos que escalam São Tomé, não é? Passam muitos barcos que escalam São Tomé e são descarregadas muitas toneladas de produtos de São Tomé para Portugal, mais ou menos 17 mil, o que nós gostaríamos que pudessem ser mais. Sabemos também quais são, aqui é importante perceber que tipo de produtos, como o Sr. Presidente acabou de nos dizer, que tipo de áreas estão a ser trabalhadas para também aqui, junto do nosso tecido empresarial local, fazermos acontecer esta cooperação. Eu acho que as relações de cooperação partiram muito e têm que partir de um lado institucional, mas agora, no contexto em que vivemos, é muito importante também envolver o tecido económico local, falar com os investidores, perceber como é que, em conjunto, podemos alavancar. E justamente, portanto, já se fala de uma geminação de segunda geração, ou seja, que vai para além das vertentes da educação, no setor também cultural, e olhar-se mais para os domínios económico e social, que visa a mobilização de agentes económicos locais, nomeadamente empresas. E sei que Matosinhos é um município por excelência industrial,
também com uma forte potencialidade no setor terciário, acabou por falar aqui do Porto de Leixões, etc, etc. Até que ponto esta parceria com o Caué, que é distrito mais ao sul da ilha de São Tomé, cuja capital é Angolares, um local turístico e também com uma forte potencialidade agrícola, até que ponto isto pode ser potencializado? Pode ser potencializado na medida do que conseguirmos e do desafio que nós conseguirmos primeiro traçar e depois cumprir. Hoje em dia as germinações, nós temos feito menos germinações e mais acordos de cooperação, por vezes mais simplificados, que envolvem também a comunidade, os stakeholders locais, portanto, que não é só uma cooperação institucional, mas tem muita participação de empresas, de cooperativas, neste caso também na nossa comitiva vêm várias cooperativas, portanto que há uma multidisciplinariedade, quer de instituições, quer de valências, que nos permite encontrar soluções, primeiro, que possam ser execuíveis com alguma rapidez, acho que todos queremos que aconteçam coisas e que aconteçam rápido, e também que consigam ser flexíveis para percebermos que temos uma empresa em Matosinhos, por exemplo, falamos aqui muito da pesca e do peixe, falamos de Leixões, mas podemos também falar do porto de pesca. Nós temos um porto de pesca grande, é, por exemplo, o maior porto sardinheiro de Portugal, e pode também a pesca, através desta organização, através das cooperativas, através da logística, do que acontece, das embarcações, servir, pelo menos, como encontrar pequenos objetivos que possam ser transferidos e que possam ser aplicados no contexto. Claro que as infraestruturas são sempre aqui um ponto difícil, e aí gostaríamos nós de poder também participar e traçar aqui grandes desafios, mas na formação, nas aprendizagens, na capacitação dos recursos humanos, na capacitação dos processos, aqui é bem fácil para nós fazer acontecer algumas destas vertentes que fazem a diferença depois no local, que promovem soluções, que promovem formas de operacionalizar a pesca, o peixe, os mercados. Eu falo nisto porque somos uma cidade costeira, mas através destas pequenas ações. Hoje em dia acho que não estamos em condições de traçar grandes objetivos institucionais, ou gostaríamos, ou anunciar aqui grandes colaborações de infraestrutura, mas agilizar a formação e agilizar esta colaboração no sentido de perceber nesta bilateralidade onde é que cada um pode ocupar o seu lugar. Sara Lobão é vice-presidente da Câmara Municipal da Vila de Conde. A Vila de Conde, tanto quanto sabemos também, é um importante polo industrial, sendo que sobressai mais a questão da pesca e também o turismo. A Vila de Conde não tem nenhuma germinação com algum poder local em São Tomé e Príncipe. Não, efetivamente Vila de Conde não tem nenhuma germinação com São Tomé. Eu diria que depois de ver, infelizmente, quem sabe se no futuro não sai daqui uma germinação. Eu já percebi que temos aqui algumas características comuns, nomeadamente o desenvolvimento da pesca, e sendo Vila do Conde não temos porto de pesca. É engraçado, somos uma cidade costeira, não tem um porto de pesca, mas tem a maior comunidade de pescadores de Portugal. Efetivamente nós damos
pescadores para todo o país. E também temos uma importante indústria, a mais antiga e das poucas que vai resistindo, não só a nível de Portugal, mas a nível europeu, que é a construção de barcos em madeira. Efetivamente, nós temos esse know-how e, quem sabe, uma das possibilidades que hoje de manhã falámos será a formação nessa área, na área da construção naval em madeira. Também temos em fibra, mas efetivamente aquilo que nos caracteriza, que vem desde o tempo dos descobrimentos, é o nosso know-how naquilo que é a construção de barcos de madeira. Temos também uma grande produção, somos uma grande bacia leiteira. Aqui em São Tomé não tem essa particularidade, mas quem sabe se no futuro também não venha a acontecer. No entanto, apesar de não haver a produção de leite, nós também temos aqui uma grande fábrica. Neste momento já estamos com 2 grandes fábricas, uma da responsabilidade da cooperativa e outra, efetivamente, de um dos grandes grupos leiteiros na produção de rações. Rações essas que também podemos ajudar aqui naquilo que pode ser a formação, juntamente aqui com uma empresa do município da Trafa, naquilo que é a formação do saber saber juntar as formas, os ingredientes corretos e aproveitar aquilo que são as matérias-primas de São Tomé, que de facto são muitas, para aquilo que pode ser a produção das rações, e a partir daí abrimos aqui um caminho para uma nova produção de produtos alimentares, não só para a alimentação de animais, mas também, quem sabe, no futuro para a própria alimentação humana. Exato. Dissemos há instantes que o fator linguístico é tão importante para esta parceria, sendo que ela está assente na amizade mútua entre Portugal e São Tomé e Príncipe. E dos encontros que já tiveram, sobretudo com o Primeiro-Ministro, acho que ficaram com a impressão de que existe uma total abertura política para estabelecer aqui uma relação que venha a ser tão sólida entre os 2 países no domínio dos poderes locais. Maximino, eu tenho essa convicção pura. Quem nos ouve lá em casa deve muitas vezes olhar para estes 3 rostos novos que aparecem na televisão, eu próprio, a Marta e a Sara, e dizer mais 3 políticos que vêm cá dizer algumas coisas e que não vai acontecer nada. Como eu estava a referir anteriormente, nós queremos fazer acontecer. Uma das coisas que é importante, quer para São Tomé, quer para Portugal, simplificar. Nós temos que quebrar esta barreira que é, muitas vezes, um grande obstáculo para se concretizar. Nós queremos ajudar, porque há esta ligação umbilical a São Tomé. São Tomé são pessoas, as pessoas, homens e mulheres de São Tomé, são pessoas humildes, genuínas, acolhedoras, têm alma. E é lamentável, no fundo, lamentável se calhar não é o adjetivo correto, é triste perceber que São Tomé pode ser muito mais. E é isso que eu acho, que acredito que é este modo que está a acontecer. Nós sabemos que há alguma instabilidade, o orçamento não foi aprovado, estamos cá, mas estamos convencidos que isso vai acontecer, e, independentemente de tudo, nós estamos cá para colaborar. Há falhas em São Tomé e Príncipe. Nós não queremos um país irmão e que seja determinante, que fique na caula do mundo. E não estamos cá só porque a África é um continente que vai desenvolver nos próximos tempos. Nós estamos cá para... Tem dificuldades na formação, nós podemos ajudar. Tem dificuldade em elaborar planos estratégicos, nós podemos ajudar. E muitas vezes não é só as pessoas irem a Portugal para obter essa formação e depois deslogarem-se para cá. Porque não temos essa parceria de poder trazer pequenos investidores, porque verdadeiramente vamos imaginar que São Tomé não tem muitos terrenos de produção agrícola, como é óbvio, mas há uma diretiva muito bem fixada por este Governo, foi a consciência que tivemos quer no Ministério da Agricultura através do Sr. Ministro, quer do Sr. Sua Excelência o Primeiro-Ministro, que é produtos biológicos.
diferenciadores. Santo Tomé e Príncipe não vai produzir em massa. Santo Tomé e Príncipe vai produzir qualidade, que é aquilo que Portugal também está a fazer. Que é produzir qualidade, a diferenciação relativamente a todos o resto dos produtos. E agora que se fala da descarbonização, daquilo que nós todos fizemos ao planeta, portanto, a linha será essa. Como é que isso pode acontecer? Como é que isso vai chegar à vida das pessoas? Como é que isso vai chegar aos bolsos das pessoas? Criando riqueza. O Arcebispo de Braga, e sei que estamos perante uma comunidade, eu sou católico, absolutamente crente, praticante, quanto mais não seja nas procissões, que são algumas, mas nós temos que cumprir um legado. E verdadeiramente, dizia o Arcebispo de Braga que facilidade não rima com felicidade. Percebemos que há momentos difíceis que todos estamos a passar. E, portanto, para nós obtermos esta felicidade, vamos passar por dificuldades, que já estamos a passar. Agora, nós temos que arregaçar as mangas. Todos. Os políticos, as pessoas. Porque só faz sentido existir políticos se trabalharem em prol do bem comum. Senão não faz sentido. Absolutamente nenhum. É nisto que nós acreditamos. É isto que nós queremos que aconteça. E dizer-me isto, que para além daquilo que são a excelência do município de Matosinhos e de Vila do Conde, temos a excelência do município da Póvoa de Varzim, do município da Maia, do município de Santo Tirso, do município também da Trofa, e, portanto, no fundo, é apurarmos, no fundo, essas sinergias e que as germinações estejam a ser hoje, a partir de hoje, germinadas, que eu acho que é isso que está a acontecer para, no fundo, dar frutos. E esses frutos, aqui em Santo Tomé, dá várias vezes ao ano, já se percebe isso, e, portanto, vamos arregaçar as mangas e unir-nos e, obviamente, fazer acontecer, que é isso que é determinante. Exato. Estamos nesse programa hoje com personalidades portuguesas que se encontram no país. O telespectador pode interagir, fazendo perguntas, ligando para o número 2227-558, repito, 2227-558, e colocarem aqui perguntas aos nossos convidados, nomeadamente Sérgio Humberto, que é o Presidente da Câmara Municipal de Trofa, Sara Lobão, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde, e Marta Laranja, Vereador da Câmara Municipal de Matosinhos. O Sr. Presidente falou em instantes em duas áreas, a questão da formação e o plano estratégico, e até que ponto no domínio da formação, quer para o município da Trofa, mesmo da Vila de Conde e de Matosinhos, poderão potenciar, quer sejam formação em Portugal ou localmente. Eu posso começar e depois a seguir, obviamente, a Marta e a Sara também falam. Como é que nós podemos fazer isso na questão da formação? É relativamente tranquilo se existir, no fundo, e sejam quebradas essas tais barreiras que muitas vezes os obstáculos dos papéis, dos serviços estrangeiros e fronteiras, como é que as pessoas fazem isso. Nós temos excelentes escolas profissionais, quer no primeiro setor, quer no segundo, quer no terceiro setor, em diversas áreas. E, portanto, se nós possibilitarmos e fizermos esta relação, porque as câmaras municipais trabalham muito próximo com o ensino profissional, que é uma questão que, por exemplo, aconteceu em Portugal, o desinvestimento que aconteceu, nós não precisamos ser todos doutores, nem arquitetos, nem engenheiros. Verdadeiramente nós precisamos de mais pescadores, mais agricultores, mais carpinteiros, mais serralheiros, mais técnicos de CNC, mais pessoas que façam acontecer. Não podemos ter todos. Em Portugal há uma questão muito simples. Um técnico superior que termine o curso, e foi uma conversa que tivemos muito recentemente, é muito difícil recrutar para a função pública em Portugal, para a Câmara Municipal de Matosinhos, de Vila de Conde, para a Trofa, porque verdadeiramente um salário de 910 euros líquidos, é claro que aqui em Santo Tomé é enorme, mas em Portugal e na Europa, quando estamos inseridos, portanto é um salário relativamente baixo.
Mas em contrapartida, um carpinteiro, um eletricista, um técnico de CNC, um canalizador, ganha muito mais do que isso. E, portanto, esta parceria da formação, o que é bem feito já em Portugal, não desvirtuando aquilo que é a produção biológica dos produtos, nós podemos fazer acontecer. Aquilo que são as pequenas famílias que só pescam apenas para a alimentação e para pequenos, no fundo, negócios, que podem, no fundo, amplificar aquilo que pescam e, obviamente, fazer sair do país. Fazer sair do país é produzir riqueza, que chegue muito mais à PDL ou Porto de Leixões, material proveniente de Santo Tomé, porque, como eu já lhe disse, e como aquilo foi... Através da transformação. Exatamente. Pois. Porque, verdadeiramente, Santo Tomé precisa de ter isso. Tem o produto, tem a matéria-prima, precisa de transformar e precisa de fazer chegar esse produto além fronteiras. Exato. O Sr. Presidente, eu penso que a forma de o fazer está explicada. Há áreas que nós podemos encontrar como áreas de oportunidade e que de imediato em cada um... Eu consigo falar de algumas oportunidades da Trofa, de algumas de Vila do Conde, de algumas de Matosinhos, mas há algumas que nos parecem mais óbvias. Outras terão que ser mais refletidas e partilhadas, mas quando... por exemplo, nestas pequenas visitas que fomos fazendo e que fomos percebendo também que, por exemplo, nas explorações, nas roças, neste momento, há uma produção. Nós em Matosinhos, eu vou fazer aqui um paralelo com as fábricas de conservas, que algumas são processos altamente industrializados, outras mantêm uma versão mais tradicional. Temos, por exemplo, uma fábrica que é a Fábrica de Conservas Pinhais, que é uma fábrica que mantém o processo artesanal de produção, embora exporta toda a capacidade que consegue produzir. É também um produto de nicho, não é para vender em massas, é um produto muito bom, requintado, com muita qualidade e, portanto, que tem um posicionamento no mercado superior. Tem o seu posicionamento, que é um produto artesanal e biológico. E, juntamente com esta operação da indústria, que neste caso vocês têm aqui aplicado, por exemplo, à produção de café ou de cacau, formaram-se alguns projetos turísticos que são muito interessantes e muito diferenciadores e que podem ser uma forma de alavancar o turismo nas regiões. Nós temos agora estes museus, que são museus vivos, onde os turistas podem ir, podem acompanhar a produção, podem viver localmente, ver o que está verdadeiramente a acontecer, sentir um pouco o pulso ao território, à gente, à gênese daquilo que consomem. Acho que com estas questões que também o Sr. Presidente falou, do regresso um pouco às origens e desta questão da sustentabilidade e de onde é que vêm as coisas, quanto é que tiveram que andar para chegar ao nosso sítio, quem é que as produziu, o que é que aconteceu no sítio onde elas foram produzidas. Estes são processos que também no turismo passam a ter aqui uma importância grande. A experiência, ir ao local, experimentar de verdade, ver o que é que está a acontecer e onde é que está a acontecer. Isto pode ser muito bem associado aos processos produtivos. Nós temos feito no nosso território, têm sido projetos muito interessantes que servem para alavancar as duas áreas, a área do produto, a área da produção e o destino turístico, e que podem ser, pelo menos, alvo desta partilha de experiências, de boas práticas, de alguma experiência acumulada, de forma a que se possam aqui vencer dificuldades ou atalhar algumas daquelas que podem vir a ser as principais dificuldades. Claro que para isto é preciso estarem criadas também as condições gerais para o acolhimento do turismo, mas nestes pequenos projetos novos, esta partilha de práticas entre setores, entre pessoas e entre técnicos pode ser efetivamente uma forma de nós objetivamente concretizarmos algumas destas parcerias. Exato, Sara Lobão.
Naquilo que diz respeito à formação, nós podemos aqui colaborar bastante, porque temos uma escola profissional que tem várias áreas, onde forma pessoas em várias áreas, nomeadamente na área da restauração e do turismo. Acho que se queremos um São Tomé com um turismo de qualidade, também precisamos, de facto, de ter pessoas formadas para atrair mais gente e saber receber algo que já é tão natural, porque as pessoas aqui são naturalmente afáveis. Nós temos visto isto, seja nos hotéis, seja no restaurante, as pessoas são naturalmente afáveis. Se calhar precisam de um bocadinho mais de formação para alguns pormenores e isso nós podemos ajudar. Atualmente, a Escola Agrícola de Santo Tirso já tem um protocolo de formação aqui com São Tomé, já recebe, tem à volta de 30 ou 36 formandos na área da agricultura. Eles não só têm cursos da área da agricultura, mas também em diversas áreas, como o turismo natureza, o turismo rural e, portanto, já essa parceria começou agora no âmbito deste projeto onde estamos inseridos, que é o do Grupo de Ação Local Rural, e vai com certeza ter um percurso de futuro com muito mais proximidade, até porque hoje de manhã, em conversa com o Sr. Ministro da Agricultura, e até porque nós vamos começar a avançar com o Grupo de Ação Costeiro, três dos municípios, e portanto há já a intenção também naquilo que é o setor das pescas, começarmos também aqui com uma parceria de cooperação mais específica na área das pescas, envolvendo claramente também aquilo que é o turismo náutico, no qual Vila do Conde tem uma grande tradição. Temos também uma escola superior, portanto, que também dá formação na restauração e hotelaria, ligada ao Instituto Politécnico do Porto e, portanto, para além dessas áreas, aquilo que nos diz respeito ao poder local, hoje de manhã, com o município aqui de Água Grande, peço desculpa, já houve aqui uma troca de contactos entre vereadores, porque não estamos só nós, temos também aqui os vereadores da educação, vereadores da ação social e, portanto, já houve aqui contactos preliminares no sentido de podermos também ajudar a dar formação nestas duas áreas que são tão importantes aqui para o desenvolvimento do município. Bem, a vossa missão cria alguma expectativa. A grande pergunta é que, depois dos contactos que estão a fazer, sendo que ainda depois destes contactos com as autoridades, nos gabinetes, e naturalmente precisam ir ao terreno a perceber-se de algumas coisas, o que é que se pode esperar? Maximina, antes de responder a essa questão, para ser justo com os nossos colegas que estão neste momento a reunir com o Ministério da Educação e da Juventude, está lá o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa, está o nosso líder, no fundo, da Litoral Rural, o engenheiro Carlos Duarte e o técnico Xavier, e estão também os nossos colegas vereadores do município da Póvoa de Varzim, também de Santo Tirso, e também da Maia, através do adjunto, que já tem uma germinação com água grande. A trofa, no caso da trofa, até estava, ainda antes disto tudo e de acontecer eleições, estávamos a trabalhar com uma germinação com o território de Lembá. Porque, com a Câmara Distrital de Lembá. Com a Câmara Distrital de Lembá. Peço desculpa pela terminologia. Câmara Distrital de Lembá. Exatamente. Estávamos a trabalhar, entretanto, soubemos que, entretanto, fizemos isso, temos outros contactos para fazer acontecer. Querem que eu diga uma coisa que eu acredito? Trabalhando com as câmaras municipais, é muito mais ágil do que Santo Tomé trabalhar diretamente com a entidade regional e com as câmaras municipais, é mais fácil de fazer acontecer. Nós sabemos, por exemplo, que está um investidor no nosso hotel, onde nós estamos hospedados, que é um investidor, possivelmente, no ramo turístico.
Santo Tomé é verdadeiramente, Santo Tomé e Príncipe é uma pérola. Dizia-me o Presidente do Turismo de Porto e do Norte de Portugal, foi algo que nós já aconselhamos, que uma vez vindo a Santo Tomé e Príncipe nunca será a última. É verdade que nós ainda não conseguimos perceber a beleza de Santo Tomé e Príncipe, mas nós queremos ajudar a fazer acontecer. Mas tem que, já que regressam na sexta-feira, terão, no mínimo, que conhecer alguma beleza, não é? É verdade que não é fácil. Antes, vamos agora, portanto, ao primeiro telespectador. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bem, não é possível o contacto com este telespectador. Vamos esperar que haja conexão. Mas enquanto pode prosseguir, portanto, falávamos que é preciso conhecer um bocado da ilha. Eu percebo que até sexta-feira não se consegue conhecer todo o local, mas agora sim. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sim. O seu nome, por favor, o seu nome? Frederico Ferreira. Frederico Ferreira. Exatamente. Frederico Ferreira, onde é que reside? Vila Maria. Vila Maria, tão próximo da televisão, não é? Exatamente. Frederico Ferreira, qual é a sua pergunta? Já se apercebeu mais ou menos aquilo que nós estamos a falar, não é? Exatamente. Eu estou a acompanhar desde o início o programa e eu quero já parabenizar o presidente da Trofa, também a representante de Matosinho e a outra da outra cidade. Que é a cidade de... Vou já lá dizer, é Vila Conde. Vila de Conde. Vila de Conde, exatamente. Mas eu quero pegar na palavra-chave do presidente, que disse que a palavra-chave é a simplicidade em tipo dessa cooperação entre as câmaras distritais. E falaram da a pesca, o turismo e também a agricultura. E nós em Santo Tomé nós temos essa velha máxima, ver para crer. Depois de todos esses contactos que já fizeram com várias entidades, incluindo o Ministro da Agricultura e Pescas, eu gostava de saber para quando pode arrancar essa cooperação e se essas áreas irão abranger estes distritos que vocês têm germinação e a nível nacional de Santo Tomé e Príncipe. Muito obrigado, Obrigado. Frederico Ferreira, residente em Vila Maria, sendo que Frederico Ferreira também já foi uma figura ligada à comunicação social, mas agora está noutra frente. Bem, entenderam perfeitamente a pergunta, não é? Perfeitamente. Bem, a última questão é que ele gostava de saber, aqui só para acrescentar, se também pretendem alargar esta parceria com a região autónoma do Príncipe. Portanto, ele perguntava se esta parceria se vai cingir apenas com as 6 câmaras distritais de São Tomé e também com a região autónoma do Príncipe. Nós estamos cá de coração aberto, Frederico. Antes de mais, obrigado pela participação e obrigado pelas questões. Vou começar eu, não fui cavalheiro, devia dar a palavra aqui a estas donzelas, que é a Marta e a Sara, e peço imensa desculpa. Nós estamos cá de coração aberto, Frederico. E obviamente que não vamos deixar a Ilha do Príncipe fora. Obviamente que não temos a possibilidade de ir nestes dias, nesta agenda de trabalho, ao paraíso da Ilha do Príncipe, que é isso que nos dizem muitas vezes, que é uma ilha paradisíaca. Como é que é possível fazer acontecer? Eu primeiro gostava que o povo santomense começasse a acreditar mais em Portugal e também na União Europeia.
Portugal, e não tem a ver com partidos, eu estou a falar que se calhar tem 2, 3, 4, 5, 6 décadas que nós andamos aqui a dormir. Eu sou um crítico há muito tempo do Instituto de Camões, sou um crítico relativamente a nós não temos mais parcerias com os países de língua portuguesa e potenciarmos o nosso investimento, porque verdadeiramente, quando Portugal era um território muito pequenino no século XV, conseguiu fazer acontecer. E aquela conversa que nós tínhamos da comunidade, muitas vezes, de Santo Tomé, até ir para um país muito pequenino que é Luxemburgo, ou a Suíça que produz chocolate. Porquê é que Santo Tomé não tem mais produção de chocolate quando tem cacau? Porque é que é esta transformação, e como é que nós lá chegamos? Chegamos através da formação. A formação é determinante neste processo. Agora, não vai ser, e aqui vou ser um bocadinho, se calhar, politicamente incorreto, não vai ser com estagnação que nós lá chegamos. Vai ser com formação. Vamos ter que arregaçar as mangas, como eu disse, vamos ter que transpirar, vamos ter que suar, vamos ter que queimar os nossos neurónios para verdadeiramente transformar aquilo que é a riqueza de Santo Tomé e Príncipe. Santo Tomé e Príncipe está super bem localizado em termos mundiais. Sim, numa zona geoestratégica fundamental, Maximiliano, fundamental para a política para a geopolítica mundial. Exato. E que verdadeiramente tem que ser aproveitado com isso. Se aproveitarmos o turismo, porquê é que não há mais turismo em Santo Tomé, e nomeadamente na Ilha do Príncipe? Porquê é que não há mais? Os voos são caros. Exato. E a TAP não ajuda. Falo enquanto português. Depois temos pouca oferta na Ilha do Príncipe do ponto de vista turístico. As noites são demasiado caras e, portanto, só é para ricos. Portanto, nós, para trazermos verdadeiramente mais portugueses, mais europeus, mais pessoas de outros países a Santo Tomé e Príncipe, tem que haver essas condições e, portanto, é através da oferta. É através da oferta e temos que melhorar essa oferta, através de privados. E é esta parceria que tem que existir pela parte pública de abertura aos privados para provocar a riqueza, para chegar, no fundo, àquilo que são as famílias, que é isso que é importante, criarmos essa riqueza. Exatamente. O Frederico Ferreira, utilizando aquela expressão... Ver para querer. É como o Santo São Tomé. É ver para querer. De facto, ele gostava de saber, em concreto, o que vai acontecer. Aliás, utilizando a sua própria expressão, disse que vai fazer acontecer, não é? Simplificar. Exatamente. Fazer acontecer e simplificar. Porque já se falou muito de projetos, etc, que vai fazer. O que o Frederico gostava de saber, ele e os outros telespectadores que poderão intervir e que ainda não o fizeram, querem saber ações concretas. Muito bem. Nós, e a seguir, ajudem-me nisto também, no presente as coisas não acontecem assim. Para nós escolhermos o cacau, para nós escolhermos a baunilha, para nós escolhermos o café, primeiro temos que semear. Exatamente. Depois temos que tratar. E só depois é que podemos escolher. Aquilo que nós estamos a fazer hoje é perceber que temos que semear. Identificar as sementes que nós queremos colocar no terreno. E isto está muito bem definido através de Sua Excelência o Primeiro-Ministro e o Ministro da Agricultura. Formação, formação, formação. Em que áreas? Turismo, pesca e agricultura. Através destes 6 municípios e das nossas escolas profissionais, sabemos perfeitamente o trabalho que nós temos que fazer. E agora, exijam de nós, no fundo, essa responsabilidade, que já está a acontecer com muitos municípios, ou com alguns municípios. Por exemplo, hoje, num município que nós tivemos de Água Grande, percebemos que há uma lacuna enorme, que é, não se percebe em condições, não há uma avaliação, não há um diagnóstico social, não há um diagnóstico das necessidades sociais, não há um diagnóstico das necessidades formativas para podermos trabalhar. Portanto, nós estamos disponíveis, estes 6 municípios, acho que podemos fazer isso, a fazer acontecer, se calhar, não é se calhar, ainda este ano civil de 2023,
de enviarmos técnicos dos municípios a colaborar naquilo que é um projeto, no fundo, de desenvolvimento. Se nós não soubermos planear, se nós não tivermos uma macroestrutura, é como uma banda de música. Nem todos podem tocar violino, nem bombo, tem que cada um tocar o seu instrumento. E, portanto, nós estamos disponíveis a dispor de recursos humanos das nossas câmaras municipais para vir a Santo Tomé e Príncipe numa comitiva a ajudar a definir os planos estratégicos das câmaras municipais. Claro que há aqui uma grande componente estatal, que nós temos essa consciência, devido à dimensão de Santo Tomé e Príncipe. Estou a falar que estou aqui perante dois municípios que o município de Matosinhos tem cerca de 200 mil pessoas. Portanto, com um orçamento superior ao governo de Santo Tomé e Príncipe. Portanto, nós estamos, como eu disse, numa região da área metropolitana do Porto, que é a mais produtiva de Portugal. O Maximino Carlos tem essa lacuna de só conhecer o sul do país, não conhece o norte, não conhece a pérola de Portugal, se convém em Matosinhos, em Vila do Conde. Oportunidade para conhecer. Fica já o convite ao Maximino, porque se não conhece o norte do país, não conhece Portugal. Há uma tendência de estar no sul do que estar no norte, né? Mas enfim, fica, portanto, este repto, este convite, para que, tanto quanto seja possível, lá chegar. Mas respondendo só para terminar ao Frederico e para concluir, que é para ele, porque ele utiliza uma expressão que é muito utilizada em Portugal: ver para crer. Verdadeiramente as pessoas estão cansadas, muitas vezes, de verem os políticos a prometer, adiar, empurrar com a barriga e não fazer acontecer. Portanto, ainda este ano civil estamos disponíveis a colocar cá técnicos a ajudar nos planos estratégicos. Entretanto, estamos a identificar mais áreas onde se vai, no fundo, promover a formação, porque só através disso é que se vai a seguir gerar riqueza. E é isso que nós estamos a fazer e queremos fazer diferente claramente dos outros. Exato, não sei se a Marta Laranja e a Sara Lobão querão secundar o Presidente nesta resposta. Aquilo que disse, as pessoas às vezes podem achar que nós estamos aqui um pouco a dizer aquilo que em Portugal nós temos uma expressão para isto, deitar postas de bacalhau. Não é verdade. Há uma grande vontade da nossa parte em ajudar. Haja também essa vontade, e aquilo que nós vimos das reuniões que tivemos hoje, há também vontade de parte de São Tomé para receber essa ajuda. E, portanto, a formação, aquilo que se calhar os ouvintes lá em casa estão a ver, podem pensar que não é importante. A formação é importante, porque não adianta nós termos aqui os equipamentos, não adianta montarmos toda a estrutura e depois não termos pessoas capazes de utilizar essas infraestruturas corretamente e de saberem gerir, de saber fazer acontecer. E por isso é preciso formação. Aliás, nós em Portugal passamos por isso, e há pouco o Presidente Sérgio dizia isso. Nem todos podemos ser doutores. E Portugal, durante muitos anos, abandonou aquilo que é o ensino profissional, a aposta no ensino profissional. Nós, hoje em dia, vemos que um canalizador ganha muito mais que um médico ou que um arquiteto, porque nós deixamos essas profissões para trás e hoje temos uma grande lacuna e temos que olhar outra vez, e há um trabalho que estamos a fazer, que os municípios estão a fazer juntamente com as escolas profissionais, que é fazer formação em áreas que se calhar são consideradas menores, mas não são efetivamente. São áreas extremamente importantes e por isso nós estamos aqui para ajudar a dar essa formação para depois as pessoas terem a capacidade de produzir. E, portanto, é extremamente importante, se calhar, começarmos por uma coisa que parece menor, parece mais pequena, mas que no fundo é aquilo que vai ajudar a impulsionar a economia. Exato. Queria acrescentar algo. Sim, Maximino, não há
acho que a nossa lógica foi desde o início e este é mais um ponto da lógica. Nós temos que começar por algum sítio, podemos começar por projetos muito grandes, mas acho que esta relação de cooperação e também a nossa atitude e a nossa busca humilde pelo que podemos efetivamente começar nos processos, na formação, em pequenos passos, é isso que esperamos ainda este ano e são estes os resultados que esperamos daqui. Exato. Bem, sendo que numa próxima ocasião possam deslocar-se à região autónoma do Príncipe, até porque a região autónoma do Príncipe também tem germinação com alguns municípios, fundamentalmente Oeiras, e então, nessa perspectiva, alargar esta cooperação com a região autónoma do Príncipe e potenciar aqui a nível de Santo Tomé com os 6 distritos que existem. E eu espero que isso poderá acontecer. Sim, sabemos dessa germinação com Oeiras, encontramos com o Sr. Presidente Isaltino, sabemos também que o Sr. Vice-Presidente Francisco é um grande entusiasta desta germinação. Eles já começaram este trabalho há muito tempo, são muito focados em fazer acontecer coisas, têm muitos recursos e penso que a todos o que tem vindo a acontecer e o trabalho deles, penso que para todos nós é também uma inspiração bem concreta de como estas intenções e estas vontades podem efetivamente ter resultados no território. E aqui o trabalho que eles têm feito no Príncipe é um trabalho muito importante e que dota o território de infraestruturas, de conhecimento, uma marca que me parece que é uma marca que a todos orgulha. Uma das questões que as câmaras distritais, ou se quiseres municípios, debatem, e o principal é a questão da Água Grande, onde concentra o maior número de população de São Tomé e Príncipe, por ser a capital do país, é na recolha e tratamento de resíduos sólidos. Eu acredito que vocês se aperceberam até que ponto, pela experiência que têm, não sei se essa questão foi colocada pelo Presidente da Câmara Distrital de Água Grande, no encontro que tiveram, ajudar a idilidade da Água Grande em gerir uma situação desta, não é? Portanto, na recolha, tratamento de resíduos sólidos. Eu posso começar a responder. Nós temos uma excelente empresa que é uma referência, não é nacional, é uma referência mundial, que é a Lipor, na questão do tratamento dos resíduos, que envolve um conjunto de municípios da área metropolitana do Porto e, portanto, que verdadeiramente é um exemplo em termos internacionais. É claro que, para uma pessoa que chega de fora, que percebe que tem sacos de plástico, que tem papel, que tem ervas, que devia tudo isto ser reduzido à limpeza, é importante um território ser limpo, é importante um território tratar os seus resíduos e, através desses resíduos, como é o caso da Lipor, gerar energia. E, portanto, este é um problema que se está a agudizar na ilha de Santo Tomé, está-se a agudizar especialmente onde vive a maior parte da população, mas que é extensível a todo o território. É um problema que não é de São Tomé e Príncipe apenas, é um problema que é de Portugal, que é dos países europeus e que é do mundo. E que nós temos de ter a consciência que cada um temos que fazer a nossa parte. Foi um problema identificado pelo Sr. Presidente da Água Grande, mas vai ser extensível a todos os outros presidentes. Nós vamos reunir com os 6, não vamos ter a oportunidade, infelizmente, como já disse anteriormente, de irmos à Ilha do Príncipe. Mas até sexta-feira vão reunir-se com os 6? Sim. É nosso objetivo reunirmos com os restantes 5 presidentes, portanto, é não deixar ninguém de fora. Verdadeiramente, o Príncipe vai ficar. Obviamente, estamos à espera depois do convite do Presidente da Região Autónoma do Príncipe para virmos cá e, obviamente, quem sabe acompanhar o município de Oeiras. Dizer isto é fundamental
começarmos a formar a nossa juventude. É isto que está a começar a acontecer em Portugal. Perceber que nós temos que fazer recolha seletiva. Perceber que nós temos que verdadeiramente tratar os nossos resíduos. É claro que, quando olhamos para Santo Tomé e Príncipe, e vou voltar a bater nesta tecla porque isto é importante, há outras funções que vão ficando à frente. Quando nós percebemos que não há saneamento, quando nós percebemos que não chega água potável à casa de todas, ou da maioria da população, algumas pessoas não se preocupam com os resíduos. E é importante que toda a gente lá em casa entenda que verdadeiramente nós, cada um, temos que dar o nosso contributo. E começarmos a fazer essa recolha seletiva e começar a tratar isso. Obviamente que para um governo de uma região que tem cerca de 200 mil, equiparado ao arquipélago dos Açores, equiparado um bocadinho mais da Madeira, verdadeiramente que já fazem isto, porque tiveram ajuda de fundos comunitários, que é uma coisa que Santo Tomé e Príncipe não tem. É fundamental. O grande ponto de partida foi quando Portugal entra na União Europeia, começa a ter acesso a fundos, começa a fazer acontecer. Isso é determinante. Pois a São Tomé e Príncipe não teve essa possibilidade de beneficiar dos fundos periféricos da União Europeia. Não, mesmo não sendo membro da União Europeia, porque há países que não sendo membro, mas que beneficiaram desses fundos periféricos. Não concorda? Concordo, recolho toda a minha concordância sobre o assunto. São processos difíceis, são globais, portanto percebo perfeitamente o desconforto e, enquanto portuguesa, sei bem a importância e a diferença que aconteceu e que estes processos, como o Presidente acabou de descrever, têm na concretização das necessidades básicas, do saneamento, dos resíduos, da mobilidade, do trânsito, das infraestruturas, são determinantes, portanto, concordo, percebo perfeitamente. Neste momento, também a transição energética e climática são, sem dúvida, desafios, ou trazem novos desafios que, pelo que percebemos também com o Sr. Primeiro-Ministro, são desafios que estão a ser estruturados dentro da visão estratégica do Governo e que estão a ser integrados no planeamento estratégico do que será previsto, designadamente com a energia, que é uma questão que a todos nos preocupa e que mesmo países que tinham a sua situação muito desenvolvida, como por exemplo Portugal ou na Europa, viram os custos da energia aumentar de uma forma brutal, o que se reflete depois em dificuldades também das famílias.
E, portanto, isto implica um equilíbrio grande entre começar a fazer, ver o que é feito, começar a fazer e perceber onde é que queremos chegar e fazê-lo de forma rápida. Por vezes, nós no território temos um exemplo muito concreto que nos aconteceu há pouco tempo. Nós tínhamos uma refinaria de petróleo, portanto, que de repente encerrou. A operação é uma operação, a refinação de combustível é uma operação que não estava enquadrada nesta visão das energias limpas, desta visão da empresa, e portanto de repente encerrou. Era uma unidade industrial orgânica para o nosso território de Matosinhos, onde trabalhavam desde as gerações muitas pessoas, que tinham um impacto visual na economia, no Porto, muito grande. E, portanto, este foi já um processo que teve algumas externalidades positivas, ao nível do ambiente. A nossa qualidade do ar duplicou desde o encerramento, portanto, teve algumas externalidades positivas, mas também teve outras negativas. Levou a despedimentos, levou a quebras grandes de faturação na economia local, na economia nacional. Portanto, refletiu-se pela parte positiva e pela parte negativa. E agora temos 250 hectares de um solo e de um território que é preciso aproveitar, renovar. É também uma oportunidade para o futuro e para o construirmos desta forma. Este é um processo. Nós temos já alguma experiência na energia eólica, os investimentos não são recentes. No lítio não temos grandes investimentos ainda, mas temos alguns estudos. É um tema para o qual todos estamos sensíveis e que é muito importante fazer este balanço. Ainda com este exemplo percebemos como é preciso verificar, não andar demasiado rápido, tomar decisões, porque só as podemos tomar para quem já não tem, para quem parte e começa os projetos. Esta partilha, a partilha do que temos vindo a fazer e também do que tem vindo a ser estudado, parece-me natural fazermos. Só para complementar aqui, há pouco o Sr. Presidente falou na Lipor. A Lipor é uma empresa municipal, é uma associação de municípios que tem 40 anos e que trata os resíduos dos 8 municípios da área metropolitana do Porto. E a Lipor é um exemplo a nível nacional, é um exemplo a nível internacional e, efetivamente, tem projetos de colaboração em vários países, não só na América Latina, mas também a nível de África, e presta muita formação. Nós, na Lipor, utilizamos aquilo que é o produto dos resíduos, não só na produção de energia, aquilo que é a biomassa, utilizamos os resíduos para a produção, mas também temos uma fábrica de produção de transformação daquilo que é o lixo em composto para a agricultura e que de facto é excelente, e eu tenho a certeza que nós como administradores de Lipor estaremos disponíveis para ajudar naquilo que é a recolha dos resíduos e o seu tratamento aqui em São Tomé e Príncipe. Naquilo que diz respeito às energias renováveis, eu confesso que o município de Vila do Conde não tem essa experiência. Estamos neste momento a dar os primeiros passos. Aliás, eu acho que na generalidade do país, com pouca diferença uns dos outros, estamos todos a dar aqui os primeiros passos. A guerra trouxe-nos este novo desafio. Nós estamos, claro que com a instalação de painéis solares e ir dotando aquilo que são os edifícios municipais, torná-los mais eficientes em termos energéticos, nós todos já vamos dando esses passos já há alguns anos, mas efetivamente naquilo que é a produção
ainda não temos essa experiência. Começou agora, aliás, até porque o próprio governo chamou a si essa competência. Estão agora a lançar os concursos para as eólicas instaladas a nível na costa, no mar, e se calhar daqui a pouco tempo nós estaremos aí em condições de poder dar mais ajuda nessa área, porque ainda não é uma competência que está no município. Havemos de lá chegar, mas neste momento ainda não é, mas com certeza poderemos ser aqui um veículo. Não tendo nós essa competência, poderemos ser um veículo, efetivamente, para trazer alguém que possa ajudar naquilo que são as energias renováveis e aconselhar a melhor solução para São Tomé. E o facto, tanto de serem mulheres, hoje estamos numa era de empoderamento feminino e cada vez mais há presença de mulheres nos órgãos de decisão política, mas aqui estamos a falar, portanto, justamente mulheres nos centros de poder local. Até que ponto a vossa experiência pode ser útil para aquelas mulheres que queiram enverdar-se pela carreira de vereadoras ou gestoras de poder local? Estamos numa altura em que as mulheres assumem mais cargos de responsabilidade, especialmente cargos políticos, aqui vamos, ou de quadros de administração de empresas. Há várias mulheres que vão sendo chefias, que vão conseguindo cargos de chefias, mas depois chegando aos conselhos de administração, aos executivos, às presidentes de Câmara, é ainda uma minoria muito curta. Eu tenho a minha presidente do município de Matosinhos, é também uma mulher, que era vereadora, portanto tenho a sorte de ter também muito próximo uma inspiração de como é possível conciliar e acumular também muitos cargos e muitas responsabilidades políticas, que não é o meu caso, é o caso dela, mas acima de tudo o primeiro passo é as mulheres terem coragem, porque é mais fácil quando nos são feitos os convites, nós acumulamos uma série de papéis e é sempre mais fácil ficar um passo atrás. Há menos exposição, há menos risco, é mais fácil ficar um passo atrás. Portanto, a primeira coisa é dar esse passo à frente e pensar: se tanta gente é capaz, eu também sou capaz. Depois, organizar, eu acho que isso é transversal a homens e a mulheres, talvez como nós ainda temos familiarmente mais tarefas que são, e que também é importante para nós sabermos que as cumprimos, algumas das tarefas, o acompanhamento familiar, o acompanhamento dos filhos. É importante, pelo menos para mim enquanto mulher, perceber que vou falhando um bocadinho em cada, mas que não falho por investir muito na profissão, não falho com as minhas 2 filhas, não falho com o apoio aos meus pais, não falho com algum voluntariado que vou fazendo. Portanto, tentar conciliar os vários papéis de forma a que seja possível equilibrar. E depois ir gerindo aqui este equilíbrio. Claro que implica muita organização, implica coragem, implica às vezes sair da zona de conforto, mas eu só tenho filhas e, portanto, penso que nós temos que ser um exemplo pela força, pela coragem, pela determinação, pelo trabalho. E, portanto, não podemos olhar só para os outros, temos que fazer. E esta é uma das... eu fiquei muito mais motivada para sair da zona do conforto e exercer tarefas que me permitam transformar e inspirar depois do momento em que fui mãe e que fui mãe de raparigas. E nós vemos como no mundo, facilmente, de um momento para o outro, a situação muda, a situação política muda, a situação da comunidade muda e as mulheres são imediatamente afetadas, por vezes de formas muito violentas. E, portanto, isso é o que me inspira também para assumir estas funções. Já não é o caso da Sara Lobão, digamos assim.
é um pouco também. Eu acho que aquilo que a Marta, eu concordo com o que a Marta disse. O facto, eu estava a ouvi-la e estava a pensar, nós somos aquilo que podemos chamar de uma forma muito simples, multitask. Nós conseguimos organizar, nós conseguimos ao mesmo tempo tratar de várias coisas. E eu acho que isso dá-nos aqui habilita-nos, por assim dizer, para podermos ter outras funções que não aquelas que tradicionalmente as mulheres têm. E temos que, sobretudo, acreditar em nós, acreditar que somos capazes. E que o podemos fazer, e isso é um apelo que eu deixo, acreditar que somos capazes, acreditar que podemos vencer e acreditar que podemos, de facto, ser algo importante na sociedade e contribuir de forma muito positiva para a sociedade. O mundo é de homens, mas cada vez está a ser mais de mulheres, efetivamente. Seja porque eles cada vez são menos, seja porque, no caso de Portugal, a nível político foram impostas cotas, e eu acho que isso, infelizmente, foi essa a razão. É uma razão, eu digo infelizmente porque não deveria de ser assim, não devia de haver cotas, devia de ser uma questão natural, efetivamente, mas começou por ser uma questão de cotas, agora começa a ser uma questão mais natural. Todos os presidentes, sejam eles homens, sejam mulheres, tentam ter os seus executivos serem de alguma forma equilibradas, e cada vez mais vamos vendo mulheres a assumirem funções executivas em empresas. Mas, de facto, essa é a realidade, e eu digo isso com alguma tristeza, mas se não fosse essa questão das cotas, não teríamos tantas mulheres na vida política, pelo menos. E eu acho que teríamos que ser sempre um exemplo. Os olhos estão postos em nós. Por isso nós temos que fazer, temos a responsabilidade, mais do que propriamente os homens, de fazer bem feito, porque as pessoas estão de olhos postos em nós e ao mínimo de erro vão apontar, mas isso não nos pode fazer baixar os braços. É um motivo para nós termos mais força de continuar nesta vida, porque efetivamente não é fácil. Entre ter filhos, casa, tratar de imensas coisas, temos também a vida política, onde passamos muitas horas, e fazemos-lo porque gostamos, porque queremos ser parte da sociedade, queremos fazer algo de bom para com os nossos munícipes e, portanto, fica aqui um apelo, não tenham medo. As mulheres de São Tomé, não tenham medo, acreditem em vocês e lutem, de facto, para atingirem determinados cargos que, se calhar, bem merecem. Já tivemos uma presidente da Câmara Distrital, acredito que nos próximos desafios possamos vir a ter outras à frente da Câmara Distritais, sendo que também há a presença de vereadoras nas câmaras e também no governo, tanto regional. Aliás, no governo regional agora deu-se, portanto, um grande exemplo com a presença de algumas figuras, sendo também que há no governo, portanto, central. Gostava de perguntar, os encontros com os outros 5 presidentes serão separados ou em conjunto? À partida serão em conjunto. Estamos a tentar, o nosso líder de delegação está a tentar com que a gente faça um encontro em conjunto e comece a partilhar, porque as dificuldades, os problemas vão ser idênticos. E a gente, se estivermos todos em conjunto, podemos começar ali a delinear onde é que nós podemos ter relações mais estreitas, município a município, região a região. Será por aí. E, portanto, ainda não está definido o dia, porque a agenda vai sempre mexendo, há sempre alguma coisa a acrescentar e aguardamos que seja encerrada o mais rapidamente essa diligência, porque é importante para todos nós. Estamos no mês de março. Disse que, utilizando outra vez a expressão fazer acontecer e simplificar, deixa um país na sexta-feira, fica, portanto, uma grande expectativa
E aí a pergunta do Frederico Ferreira, para quando? Ver para crer. Exatamente. Bem, vão, é preciso, identificam, as áreas já estão identificadas. Disse anteriormente que vêm aqui missões para estruturarem melhor os planos, elaborarem projetos, digamos assim, e para quando é que isso pode acontecer? Estamos em março, poderá, portanto, acontecer ações concretas, sei lá, daqui a 6 meses, 8 meses. Maximino, eu acho que já dividi em dois eixos aquilo que vai acontecer. Uma é na elaboração dos planos estratégicos, dos programas estratégicos que vão acontecer até o final do ano, é isso que nós queremos. A outra questão, nós já temos a confirmação que a entidade, esta associação dos 6 municípios, que vai ter mais competências no quadro comunitário, vai continuar até 2029, que é o próximo quadro comunitário de apoio. Nós podíamos ter escolhido Angola, Moçambique, Cabo Verde, Galiza, podíamos ter escolhido outro país qualquer. Pois escolheram São Tomé e Príncipe. Escolhemos São Tomé e Príncipe. E, portanto, se nós escolhemos São Tomé e Príncipe, é porque nós queremos fazer acontecer. E aquilo que eu quero que percebam lá em casa é que, com esta colaboração, a formação já está a acontecer na Escola Agrícola de Santirso, queremos que aconteça mais, temos pessoas de Santo Tomé, por exemplo, em empresas da trofa a fazer formação, que obviamente que algumas podem lá ficar, mas outras vão voltar de certeza absoluta para São Tomé e Príncipe e ganham os dois. Ninguém aqui tem que ficar. Isto somos parceiros. E para um bom negócio tem que ganhar os dois. E é isso que nós queremos que aconteça, que é esta parceria. Agora, para isto, o que é que nós precisamos, políticos, de fazer? Simplificar, quebrar barreiras, ultrapassar obstáculos e não embater contra a parede. Porque aí nós temos que contornar. E volto a reiterar aquilo que eu disse, aquela frase do arcebispo de Braga. Felicidade não rima com dificuldade. E, portanto, com facilidade. E, portanto, vai haver muitas dificuldades. E, portanto, mas nós estamos cá para fazer acontecer. Portanto, este ano civil, 2023, para saber este plano estratégico, já estamos a trabalhar a formação e, atrás disto, o que é que nós queremos que aconteça? Que venham pequenos investidores e continue a existir formação, porque este vai ser um processo contínuo. Nós não queremos cá vir pontualmente, ou que este projeto seja pontual. Aconteceu, fizemos uma turma de 30 pessoas, 40 pessoas, demos formação, acabou, virou a página, vamos para o território. Não. Se houve esta aproximação, se houve esta decisão, nós queremos dar continuidade. Quer mude de executivos, mas isto é um plano a executar à la longa, que isto seja muito profícuo, e daqui a 5 ou 10 anos, depois de Maximino Carlos estar no norte do país, estejamos cá todos com as mesmas rugas que temos hoje, é bom sinal, porque ser político, e deixa-me, no fundo, corroborar e subscrever aquilo que estas duas donzelas disseram aqui, porque muitas vezes é mais fácil ficar na zona de conforto, e elas saíram da zona de conforto. É mais fácil estar fora da política, porque a nossa vida é invadida, e muitas vezes nós próprios... É desgastante, digamos. É desgastante e é invadida. Deixamos de ter essa privacidade. E se nós verdadeiramente estamos ao dispor, mas porquê é que eu vou acreditar naquela pessoa? Há mais pessoas boas do que pessoas más. E é nessas pessoas boas que nós temos que acreditar. Bem, uma vez mais, anunciamos aos nossos telespectadores que podem interagir connosco neste programa, sendo que estamos a caminhar para a sua fase final, mas podem, enquanto isso, ligar para o número 2227-558, colocarem aqui perguntas aos nossos convidados, nomeadamente Sérgio Humberto, Presidente da Câmara Municipal de Trofa, Sara Lobão, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila de Conde, e Marta Laranja, Vereadora da Câmara Municipal de Matosinhos. Já falámos, portanto, quase de tudo, e fica, de facto, a expectativa
para que essa missão seja sequencial, como acabou de referir o Sr. Presidente. Poderiam ter escolhido um outro país, mas preferiram São Tomé e Príncipe. Esperamos que, mesmo que haja mudança de poderes, utilizando a sua última expressão, que seja uma parceria profícua e perene. Isso mesmo, Maximino. O nosso objetivo é esse. Por isso é que cá estamos. E eu costumo dizer isto muitas vezes, e conheço a Sara há muito tempo, a Marta há menos, mas dá para perceber as convicções dela, que se fosse fácil não era para nós. Nós estamos aqui para aquilo que é difícil e para quebrar essas barreiras. E, portanto, porque se fosse fácil já tinha acontecido e outros já o tinham feito. E, portanto, nós estamos cá por causa disso, quebrar essas barreiras. E, portanto, eu vou com enormes expectativas, ainda tenho uma vontade enorme de conhecer muita coisa em Santo Tomé nestes dias que ainda vamos cá estar, conhecer, colaborar, que é para depois nós tirarmos estes frutos e no futuro estarmos, no fundo, a comemorar essa riqueza e este aproximar ainda mais estreitar relações entre Santo Tomé e Príncipe e Portugal. Estamos já na reta final. Bem, vou deixar que a Marta e a Sara Lobão façam, portanto, despedidas aqui aos nossos telespectadores. Tivemos apenas a participação de um telespectador, o Frederico Ferreira. Bem, agora vamos ter talvez um próximo. Já ouço o tilintar do telefone. É possível que venhamos a ter o próximo telespectador. Bem, tratando-se de um tema que muitas vezes as pessoas poderão ter dificuldade, o que é que vou falar, como fazer a intervenção, etc. Portanto, sim, temos alguém ali. Ok, alô? Sim, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Chamo-me Amorim Luiz Leal. Amorim Leal. Falo de Almerim. Sim. Qual é a sua pergunta? A sua pergunta. Que a pessoa se interessa pela cooperação, né, que veio aí entre os poderes locais. Qual é o primeiro passo para entrar em contato, né, com os regulamentos, ou, por exemplo, também a parte, a faixa etária, né, ou de 19 a 20, tipo, que a partir de idade, né, que podemos participar, né, na formação. Sabemos que hoje em dia, né, o Santo Tomé está com muita vontade de fazer a formação também para, depois da formação, ter um emprego, para ter um melhor rendimento, para ter sua família. Então, eu creio que nesse projeto, né, vai ter muito interesse. E então, como dar o primeiro passo, né, para entrar em contato com o poder local aqui, para atualizar. Bem, creio que eu não desligo o seu telefone ainda. Bem, perceberam a pergunta? Eu acho que sim. Quer dizer, o que ele quer saber se, ao ter que concretizar esta ação, como entrar em contacto com o poder local em São Tomé e Príncipe, que naturalmente vai fazer a ponte, para beneficiar da formação, quer seja a formação local ou, eventualmente, em Portugal. Há dois caminhos que estão a ser definidos. A ponte principal será sempre, devido à dimensão, será sempre com o Estado Central. E, obviamente, no fundo, as câmaras distritais serão a extensão, no fundo, do Governo Central. Por parte de Portugal, é através de uma entidade que é muito mais simples, que é a entidade litoral rural, através dos 6 municípios. O que é que nós vamos fazer muito rapidamente? Já vieram e estão cá no terreno hoje escolas, nomeadamente do âmbito agrícola ou do primeiro setor, vamos falar assim, do primeiro setor, que estão ligados
obviamente, à agricultura, que estão ligados também, aqui de Seara também temos turismo, também temos um conjunto. Mas há outras perspectivas que se abriram hoje de manhã num diálogo que nós tivemos e depois a seguir com o Sr. Primeiro-Ministro. Há escolas profissionais também, mas aqui tem que ser em Portugal, tal e qual como está a acontecer com as outras escolas profissionais, por exemplo, de metalomecânica, de engenharia mecânica, de soldadura, que são fatores fundamentais. Para isto, vai ter que existir uma nova visita cá, com uma segunda comitiva, com outro tipo de diretores destas escolas profissionais, para identificar como é que isto vai ser feito através do Estado Central e, obviamente, suportado, no fundo, com as extensões que são as discriminações, que no caso de Matosinhos já acontece, que de Vila de Conde possivelmente vai acontecer, da Trofa vai acontecer, da Maia já existe, Póvoa de Varzim, Santo Tirso já está a trabalhar também, e com a Póvoa de Varzim que também está disponível. Portanto, Luís, Amorim Leal, certo? Amorim Leal, Amorim Leal. Acredito que temos em linha, mas pode continuar, temos em linha o outro telespectador, mas pode continuar enquanto não entramos no em fundo, contexto. dizer que ao Amorim Leal que esteja atento àquilo que são as próximas informações que vai sair do Estado Central via também... Não interrompendo, temos já o próximo telespectador. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O seu nome, por favor. Eu sou Binaide da Trindade. Eu não percebi. O seu nome. Binaide da Trindade. Binaide, sim. Binaide da Trindade. Onde é que reside mesmo na Trindade? Praia das Concharotas. Praia? Das Concharotas. Praia das Conchas, Roça, não é? Exatamente, Binaide, qual é a sua pergunta? Eu só queria acrescentar a outro colega que saiu há pouco tempo, que na formação que cada pessoa ia com seu mérito e não com padriagem. É mais ou menos isso, porque quando é uma formação assim, as pessoas gostam de puxar a família, amigos, e eu convidaria para cada um ir com seu mérito para adquirir essa formação. É mais ou menos isso. Muito obrigado, Binaide da Trindade, residente Praia das Conchas, Roça. Acho que a pergunta está, mas não será, portanto, dele todo, porque a seleção não será feita por vocês. Portanto, é uma seleção que eventualmente vai ser feita localmente, ou seja, aqui em São Tomé e Príncipe, pelas entidades que venham a ser responsáveis por esta formação, mas ele levanta uma questão que é fundamental, portanto, que as pessoas que eventualmente vão beneficiar da formação em Portugal, que vão por mérito, ou seja, aqueles que de facto merecem e que têm as potencialidades para eles. Mas não sei se querem, portanto, dar alguma lufa, não sei, portanto, porque isso é uma questão mais que interna. Pois. É interna, obviamente que nós acreditamos, obviamente, aqui no bom senso sempre e Claro. na boa índole e inteligência das pessoas, que seja por mérito. O que nós queremos é mesmo motivação e vontade. Isto acontecendo, é muito importante que das intervenções que nós ouvimos, a disponibilidade para a formação. Isto é fantástico e deixem-me dar os parabéns lá em casa, porque verdadeiramente é este o caminho que nós temos que trilhar, da formação, para a seguir termos o melhor emprego, melhor qualidade de vida, mais dinheiro, porque é importante, mais felicidade, e a seguir proporcionar isso à nossa família. Isso é muito importante. Exato. Bem, a expressão do bispo era que
Porque felicidade não rima felicidade com facilidade. Não rima com Por isso é que facilidade. precisamos de fazer a formação. Exato. Bem, dizia que estávamos na fase final, não sei se ainda temos telespectadores para interagirem connosco neste programa. Bem, dávamos a hipótese justamente das duas senhoras de fazerem a despedida, digamos assim, neste programa. Podem fazer, mesmo se houver alguma intervenção deste ou daquele telespectador, nós damos a possibilidade do telespectador colocar a sua pergunta. Muito bem, fazemos aqui uma despedida conjunta. Para terminar, gostaria de o fazer como comecei, agradecendo o convite, a disponibilidade também para nos conhecerem, para perceberem o que temos vindo, as nossas intenções, o que gostaríamos, também o que desejamos, as dificuldades que sabemos que existem, quer em Portugal, quer aqui, quer nestas relações de bilateralidade e de cooperação, mas muito obrigada pela disponibilidade, também pela forma como todas as instituições por onde passamos, pela forma transparente, pela forma verdadeira com a qual nos apresentaram os problemas, nos apresentaram as dificuldades e pela disponibilidade em colaborar, em estabelecer, em participar neste processo de todas as instituições, de todas as pessoas que conhecemos, dos sítios onde já fomos a almoçar, onde passamos, no hotel, o que perguntamos, a forma colaborativa que temos percebido é, sem dúvida, muito motivador e muito inspirador para quem está a pensar. Depois, relativamente a esta questão da formação, que foi muito falada, e cruzando com a sua última pergunta, desafio, e sei que a Sara partilha desse desafio comigo, desafio nestas oportunidades as mulheres a também integrarem estes projetos, a arriscarem, a organizarem um pouco a vida familiar e profissional, é sempre possível conseguir, e também a estarem atentas e participarem na medida do que sonharem, do que quiserem fazer. Portanto, espero que, não sei concretamente o que irá acontecer, mas nas várias oportunidades que certamente decorrerão deste projeto, espero ver muitas mulheres envolvidas e que isto seja um fator diferenciador e de grande orgulho para todos. E por fim, dizer-lhe que ver para crer, espero vê-lo também na região norte. Portanto, agora sou eu que lanço o desafio. Espero que venha Montezinhos a comer aquele que é o melhor peixe do mundo. Espero que venha também conhecer as pessoas de São Tomé que lá trabalham. Nós temos muitos empresários da restauração que lá trabalham, que falam daqui. Era muito importante também fazermos esta transferência, perceber como é que podem abrir. Exatamente, eu sei que, não sei se é em Matosinhos ou então Vila de Conde, onde fazem muitas feiras, não é? Não sei se é no seu município. Também há. Exatamente, pode-se fazer uma feira gastronómica. No nosso município. Aliando as duas gastronomia são tomense e portuguesa. Pode, nós temos vários sítios, cozinhamos muito peixe, pescamos, vendemos, temos mercados municipais que sei que aqui também há, que são muito dinâmicos, que têm empresários ligados à venda de pescado, pequenos empresários que se mantêm há gerações, há pessoas que vendem no mesmo lugar há 60 anos e, portanto, onde o modelo de negócios foi adaptando à realidade, foi sobrevivendo e continua a ser muito lucrativo para quem faz. E depois também temos as conservas e temos os restaurantes. Temos a maior concentração, uma das maiores concentrações de restaurantes, talvez a maior de peixe. Temos ruas que só fazem peixe grelhado e aí temos várias pessoas que trabalham na hotelaria de São Tomé e alguns empresários que têm vindo a estudar objetivamente esta possibilidade de transferir quer negócios, quer
conhecimento na lógica também do que o Presidente falava, de pequenos empresários que fazem pequenos investimentos, mas que podem fazer a diferença. Sei que aqui era importante restaurantes que transmitissem também, que utilizassem os produtos locais, que se acrescentasse qualidade, que tivessem um serviço diferenciado, e portanto aqui também é uma das áreas que podemos ajudar. Ver para querer, espero encontrá-lo lá para provar, porque eu posso estar aqui a descrever muita coisa que efetivamente aqui encaixa muito bem no pilar do turismo da experiência, portanto tenho que ir provar. Exato. Sara. Então, terminando, há pouco o Maximino perguntava e insistia na pergunta, tal como o nosso ouvinte Federico, para quando? Eu só queria que percebessem que esta foi a nossa primeira vez aqui e vamos com uma expectativa muito alta, talvez porque nós somos 3 jovens autarcas e se calhar vemos o mundo de forma diferente e sonhamos muito, mas por nossa vontade era já amanhã. Acontecia já amanhã, mas de facto temos aqui ainda algum caminho para percorrer. Começámos este nosso périplo ontem, por assim dizer, embora ele já tivesse a ser preparado com alguns meses e, portanto, daquilo que depender de nós iremos fazer acontecer. Nós iremos continuar até sexta-feira com reuniões, tentar perceber melhor aquilo que são as necessidades e aquilo que nós também podemos oferecer e, portanto, nos próximos meses, com certeza, haverá novidades e, claro, haverá algumas coisas que se calhar vão começar já a acontecer muito mais rápido, mas que os santomenses não vão notar, porque estamos a falar daquilo que são as formações mais internas a nível do poder local. Capacitar também o poder local para melhor servir o munícipe. E essa, se calhar, é aquela que mais rapidamente vai acontecer. E eu espero que, havendo vontade que nos pareceu que haveria, nós iremos montar isso rapidamente, porque há muitas coisas que hoje em dia, felizmente, podemos fazer à distância e são pequenos passos, mas que sejam passos sólidos. Passos que venham a dar frutos, que tenham frutos, mas frutos que nos permitam ter árvores e aquelas sementes que o Presidente falou para um futuro, que não seja só cresceu, a árvore, plantámos, cresceu, deu fruto e morreu. Não queremos isso, queremos de facto aqui uma produção contínua daquilo que serão os frutos futuros. Muito obrigado a todos, muito obrigado à Televisão Santomense por esta oportunidade de virmos aqui falar e mostrar aquilo um pouco, também dar a conhecer aquilo que são os nossos municípios a São Tomé. Muito obrigado. Agora, portanto, Sérgio Humberto, o Presidente da Câmara Municipal da Trofa, para nós concluirmos o nosso programa. Maximino, é difícil estas despedidas depois destas duas donzelas terem dito de uma forma tão fantástica estas despedidas. Deixem-me dizer isto. Primeiro, a Trofa não tem peixe, por isso é que eu venho a Santo Tomé e Príncipe, vou a Matosinhos ou a Vila do Conde. Se quiserem leitão ou um bacalhau, é na Trofa, um pica no chão, que o Maximino deve conhecer ou não conhece. Não foi ao norte, não conhece o que é pica no chão. Isso é uma falha enorme do Maximino, pica no chão. É um arroz de frango com o sangue desse frango, com muito vinagre. Pronto. E, portanto, frango caseiro. Frango caseiro. É galinha de campo ou de mato. Isso mesmo. E sentir-se, temos jesuítas e temos licor Sinsberga, e portanto deixem-me estar aqui a fazer dos outros também. Da Pova também é muito peixe, e da Maia temos um cabrito também fantástico, bem perto do aeroporto de Francisco Sá Carneiro, e portanto esta parte da gastronomia. Da parte das despedidas, Maximino, foi um gosto estarmos aqui a partilhar consigo este bocadinho de tarde. Não foi perdido, foi ganho o tempo, e portanto essa voz de Maximino Carlos já o conhecíamos lá bem de Portugal. Tem este erro, tem esta lacuna que não foi ao norte de Portugal, mas a gente vai lhe perdoar, e obviamente é um gosto para todos os nossos telespectadores que estão lá em casa. Espero que seja um tempo ganho, que a gente possa ter esclarecido muito mais, e está plantada, está semeada
a semente da esperança. E é essa esperança que nós queremos contribuir para que venha a acontecer verdadeiramente e que, como eu dizia anteriormente e reiterando, que daqui a uns anos estejamos todos cá, de boa saúde, a ver os frutos já bem crescidos, bem maduros e, no fundo, a projetarem-se. Muito obrigado. Em nome da televisão, TVS, Televisão São Tomense, agradecer a Sérgio Humberto, Presidente da Câmara Municipal da Trofa, Sara Lobão, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde, e Marta Laranja, Vereadora da Câmara Municipal de Matosinhos. Nosso muito obrigado. Esperamos que ainda tenham tempo para desfrutar da beleza do país e também que hajam reuniões bastante produtivas e que no regresso regressem, portanto, de facto, com essa vontade de querer fazer e acontecer e também de simplificar. Então, muito obrigado. Não é? Eu espero que numa próxima ocasião venhamos a estar juntos aqui na televisão ou num outro espaço. Muito obrigado. Muito obrigado. E aos telespectadores que nos acompanharam, muito obrigado. E aqueles que interagiram connosco, nomeadamente o Frederico Ferreira e um outro telespectador que em instantes esteve connosco, residente na vila, antes em Almeri, Dinaide Trindade. Antes tivemos três telespectadores. Amorim, Leal, Dinaide Trindade e Frederico Ferreira. Muito obrigado.